Quando você pensa em blindagem patrimonial, mandar o seu patrimônio para o exterior é uma excelente alternativa. Porém, muitas pessoas não têm interesse em fazer isso, na expectativa de que as melhores oportunidades de investimentos elas ainda estariam no Brasil. Então, a gente cria um impasse em muitas situações. E aí no vídeo de hoje, pensando nisso, eu quero te mostrar algumas estratégias de você investir no mercado brasileiro por meio de contas no exterior e como que isso aí pode beneficiar você em termos de blindagem patrimonial. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa, uma boutique especializada em estratégias de internacionalização. Razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos sobre investir e empreender no exterior, sobre blindagem patrimonial, segunda nacionalidade, abertura de empresas e de contas bancárias em outros países, residência fiscal e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre aquele que é um dos principais impasses que eu vejo boa parte dos meus clientes e dos inscritos aqui do canal também, que é aquela ideia de querer proteger mais o patrimônio, deixando longe dos problemas inerentes ao risco político, ao risco econômico do Brasil, mandando para fora, portanto. Mas ao mesmo tempo a pessoa pensa, poxa, mas sabe o que é? No Brasil é onde eu penso que estão as melhores oportunidades. E agora, eu vou perder essas oportunidades? E foi pensando nisso que no vídeo de hoje eu resolvi mostrar alguns meios de você se expor ao mercado brasileiro através de uma conta offshore. Mas antes de entrar nessas alternativas, eu gostaria de fazer um exercício de reflexão e pensar que, será mesmo que as melhores alternativas estão no Brasil? Não me leve a mal, eu gosto muito do nosso país, eu sei que ele é uma potência que tem um potencial de ser ainda maior. Porém, se nós formos analisar friamente, o Brasil é um país que tem um péssimo histórico de inflação, que já deu calote na dívida, que já trocou de constituição diversas vezes, de moeda nem se fala. É um país que é considerado emergente pelas principais agências de rating do planeta, de classificação de risco. É um país que o mercado em dólares, a bolsa, se você for ver, desde 2008 ela está só caindo, ao passo que outros países emergentes, nossos pares, eles cresceram durante esse período. É um país que a Bolsa de Valores representa provavelmente por volta de 1% do mercado de ações mundial. Então, deixar o patrimônio todo no Brasil pode ser que não seja tão interessante como muitas pessoas superestimam. Eu não estou falando que é ruim, eu só estou falando que, na minha opinião, é concentrar patrimônio. Então, se você acha que o futuro são os emergentes, que as empresas sólidas de países de primeiro mundo, dificilmente elas vão te dar um retorno tão grande, porque elas já estão grandes, então elas não vão crescer tanto. Se a sua ideia é investir em empresas de crescimento, em países emergentes, mesmo assim, o Brasil ainda é um pequeno pedaço desses, então talvez seja mais interessante você pensar em uma diversificação. É claro, isso não é recomendação de investimentos, é só uma questão de uma postura mais global de internacionalizar as vantagens que isso pode te trazer. Mas mesmo assim, vamos supor que você quer investir no Brasil. Então, por meio de uma conta lá fora, você consegue investir em ações de empresas brasileiras. Não necessariamente nas ações, mas nas ADRs, que são os American Deposit Receipts. Como se fossem as BDRs no Brasil para investir em ações nos Estados Unidos, lá você tem ADRs para investir em ações de outros países, como o Brasil. É claro, não estão todos os ativos da Bolsa Brasileira, mas as principais blue chips estão lá. Aí na tela você está vendo uma lista de algumas dessas principais ADRs. Aí você vê empresas como o Bradesco, a Vale, a Ambev, o Nubank, o Itaú, a Petrobras, a Gerdau e assim sucessivamente. Isso são empresas brasileiras que ou você tem ADR na Bolsa lá fora, ou quem sabe até é capaz de elas terem sido listadas na Bolsa Americana também. Enfim, é possível você se expor ao mercado brasileiro em ações de empresas determinadas por meio da Bolsa Americana. Aí você pensa, Guilherme, mas por que eu vou mandar lá para fora perdendo spread no câmbio
para investir em patrimônio no Brasil. É melhor deixar no Brasil, então. Pois é, por um lado, sim, talvez seja, afinal é mais prático, não tem o spread cambial. Por outro lado, você não tem uma boa blindagem patrimonial. Você deve saber, o presidente do Brasil, ele pode alterar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para quando você transforma para dólares, para mandar para o exterior, lá para casa dos 20% do dia para a noite, na base do decreto, sem aviso prévio, sem precisar da aprovação do Congresso. E aí você não vai mais conseguir mandar patrimônio para o exterior se ele fazer isso, sem pagar aí a taxa de deixar 1/5 do seu patrimônio a título de imposto. E aí quando é que o governo vai ter um incentivo para fazer isso? Em um cenário de caos, de moeda caindo, num cenário de salve-se quem puder, e ele fala, se você quer tirar o patrimônio do Brasil, você até tira, mas vai deixar esse pedação aqui para mim. Certamente o incentivo é quando a moeda está derretendo, e você ter o patrimônio custodiado lá fora, ainda que investido no Brasil. Se acontece alguma coisa assim, ele está lá fora. Você simplesmente em poucos cliques consegue se proteger. Você se protege do risco político do Brasil, do risco social, do risco econômico. Até porque no Brasil não se sabe o dia de amanhã. Muitas vezes você investe em ações brasileiras não por acreditar que esse é o mercado mais robusto dos emergentes, e sim porque em realidade você nunca refletiu sobre isso. Assim como você estranharia se eu virasse para você e perguntasse se você investiria todo o seu patrimônio no Camboja? Você fala, pô Guilherme, de onde você tirou isso? Se eu virar para um alemão, para um francês e perguntar, você investiria todo o seu patrimônio no Brasil? Ele vai ter a mesma reação, de estranheza. Isso por conta de viés da territorialidade. É muito difícil, é muito complicado você deixar todos os ovos na mesma cesta, e você provavelmente faz isso muito mais porque nasceu no Brasil do que por uma questão racional. E aí quando você tá lá fora, você consegue investir em países que são semelhantes ao Brasil, mas de uma maneira mais diversificada. Você pode comprar ETFs, que são fundos listados em bolsas, que são compostos por ações de países emergentes. Um deles é esse que está aí na tela, que é o ETF do ticker IMG, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Ele representa uma cesta com as principais ações de empresas de basicamente todos os países emergentes que possuem bolsas de valores, e essa cesta é feita de acordo com o peso dessas empresas na economia mundial. Então é uma maneira muito mais robusta de você se expor a mercados emergentes. Você não fica dependente do sucesso de um país só, ou de uma empresa só de um país emergente. Você faz uma cesta muito mais antifrágil, composta por milhares de empresas. Aí se você quiser ser ainda mais arrojado e quiser investir em empresas que são small caps, ou seja, empresas pequenas, e portanto que em tese podem crescer muito mais, e ainda assim, em um mercado emergente, que também teria mais espaço para crescer, em vez de você comprar uma empresa em específico, você poderia comprar também um ETF, uma cesta de empresas que são small caps de países emergentes. E é esse que está aí na tela, o EEMS, que é um ETF que compra as 2.000 principais small caps de diferentes países emergentes. E aí se você for descendo aqui na tela, você vai ver o retorno, lógico, ele é mais volátil porque é em dólares, e você vê alguns pontos chaves, e lá embaixo você vê também quais são as empresas e os países que esse ETF está exposto, certo? Qual que é a participação de cada uma delas, onde elas estão, qual que é o setor e tudo mais. Ou seja, é uma maneira de diversificação e de antifragilidade, de deixar o seu patrimônio, ainda que exposto ao Brasil, custodiado fora dele, para se proteger das inseguranças do risco político e econômico do país. E é claro que todos nós queremos que o nosso país dê certo, porém nós não temos bola de cristal e nós não sabemos o dia de amanhã, e é melhor prevenir do que remediar. E aí vão ter aqueles que concordam comigo no quesito ações, mas falam, Guilherme, meu negócio é renda fixa, eu invisto no mercado, mas em ativos com maior segurança, em títulos da dívida pública de governos, por exemplo. E aí, nesse caso em específico,
As pessoas acabam deixando mais o patrimônio no Brasil porque aqui a gente tem uma renda fixa que, querendo ou não, rende 13%, 12%, coisa que nós não encontramos em países desenvolvidos. Lá dificilmente vai ter alguma coisa assim. Porém, nesses casos de renda fixa, eu também continuo com a mesma perspectiva. Porque, ao meu ver, uma coisa é você ganhar 3%, 2% em dólares, outra coisa é você ganhar 12%, 13%, porém em reais. Porque no longo prazo, o real é uma moeda que tem uma tendência de se desvalorizar em relação aos dólares. Então, de que adianta você ganhar um lucro muito mais alto no percentual se aquilo lá compra menos em dólares? E não se engane, o mundo ele é dolarizado, conforme eu já expliquei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Mas para resumir aqui, essa ideia de que o percentual dos juros que você recebe não é o mais importante, vamos pegar alguns casos que você consegue receber 20%, 30%, já chegou a pagar 80% de título em renda fixa. São casos de países como a Argentina, países como a Venezuela. Aí de que adianta no final do período você ter 80% mais daquela moeda se aquela moeda se desvalorizou em 300%? Quer dizer, em dólares você, na verdade, perdeu dinheiro. Agora, de fato, os países emergentes eles tendem a pagar uma renda fixa um pouco mais alto do que os países desenvolvidos, até para compensar o risco do país. Você colocou num lugar que não é tão seguro assim de que a dívida será paga. Porém, sempre que eu quero me expor a títulos de países emergentes para ganhar uns juros mais altos, eu procuro também investir em ETFs que se expõe a títulos de renda fixa desses países emergentes. E o que eu mais gosto é o EMB, que é esse que está aí na tela. iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Esse ETF em específico, ele compra títulos de dívida pública externa de países emergentes, ou seja, títulos de renda fixa que foram emitidos em dólares, emitidos em moeda forte, diminuindo, portanto, o risco da variação cambial desses países. E aí, se você me acompanha aí na tela, você vai perceber que ele tem tido uma performance bastante razoável. Se você for pegar a performance aí dos últimos 12 meses, foi 4,93%. Só que agora, como o preço do título caiu, ele vai estar pagando em yield, ou seja, em rendimento, em juros nos próximos 12 meses, comprando agora, uma média de 7,1% em dólares. Ou seja, será que faz mais sentido ganhar 12, 13% em reais, estar exposto ao risco da volatilidade cambial, ou 7,1% em dólares? Não existe resposta certa, mas na minha perspectiva faz mais sentido estar com 7,1 em dólares. Sem contar que aqui a gente está numa cesta de vários títulos, de vários países. Como você vê aí na tela, você vê vários países: México, República Dominicana, Colômbia, Indonésia, Peru, Arábia Saudita. São várias economias consideradas emergentes, diferentes países. Você diversifica, torna mais sólido e mais internacional a sua postura, o que provavelmente te traz maior antifragilidade. E com tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido mostrar sobre a importância de internacionalizar, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Realmente, o Brasil pode ser sim uma boa alternativa de investimentos, mas será que é tão boa assim para você concentrar todos os seus investimentos dentro do país, não só em ativos brasileiros, mas e principalmente custodiados no Brasil? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E é melhor prevenir do que remediar. O prevenido morreu de velho. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.